E aí, povo de Deus, nós queremos iniciar hoje o nosso primeiro episódio do nosso podcast. E como diz o Cadu, por enquanto o podcast não tem nome, mas ele terá. Você conhecerá. Esse podcast vai ser muito conhecido, pelo menos por mim. Nós estamos aqui hoje iniciando esse projeto do nosso podcast da Igreja Batista, com alguns irmãos queridos, e depois vamos apresentar o nosso convidado especial. Aqui à minha direita vai se apresentar o nosso querido Jackson. Prazer. É uma honra estar aqui nessa mesa com toda essa galera abençoada aí. Então, acredito que vai ter uma conversa bem boa com todos nós aí. Beleza, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós vamos rodar o mundo em todos os horários. Eu sou o Cadu, estou aqui, junto com amigos, primeiramente, e tivemos aqui a honra de receber o nosso convidado mais do que especial, e vamos ter um momento de conversa aqui bem dinâmico, descontraído, e falar muito de tudo. É isso aí. Como esse é o nosso primeiro podcast, está conosco hoje o missionário Tiago da Missão Adore. Ele vai se apresentar melhor aqui daqui a pouquinho. Encerramos agora há pouco o nosso culto da nossa conferência Atos 29, onde ele trouxe uma palavra poderosíssima. Ouvimos muito sobre missões, sobre o chamado missionário, e vai ser essa nossa conversa no dia de hoje aí, nesse podcast. Vamos falar muito sobre missões, sobre o chamado missionário, sobre vocação, Então essa é a nossa conversa. Então vamos aí, passamos para o nosso amigo Tiago para se apresentar e fazer a parte introdutória aí. Contigo, Tiagão. Amém, amém. Primeiramente, muito obrigado. Me sinto realmente muito honrado. Desde o convite, desde quando nasceu essa oportunidade de estar com vocês, eu tenho acompanhado as igrejas no Brasil, acompanhado a missão da igreja no Brasil, quão relevante ela tem sido, Então, primeiramente, me apresentando, eu sou o Tiago, casado com a Caroline, temos um filho chamado Benjamin. Hoje nós moramos em Curitiba e somos líderes da Missão Adore aqui no Brasil. Nós temos uma sede na qual nós temos atuado com parcerias com igrejas no Brasil, temos visitado igrejas no Brasil, que têm dado apoio, suporte e todas as condições possíveis e imagináveis para que nós possamos alcançar povos não alcançados. Que temos o foco da plantação de igrejas em nações, de evangelismo através da educação, dentre tantas e tantas estratégias aí que o Senhor tem nos dado, e temos encontrado nisso também uma forma de levar a igreja do Brasil nesses lugares, de fazer realmente essa parceria acontecer. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou realmente muito, muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí. Tiago, para nós começar a nossa conversa aí, diz uma coisa, como é que nasceu aí, primeiramente, o teu chamado, o teu envolvimento com missões, o teu envolvimento com a Missão Adore, e num segundo momento depois falar um pouco sobre o nascimento da Missão Adore. Como comentei contigo, eu conheci o pastor Naya na minha ida lá a Curitiba, naquela conferência de 30 anos da Igreja Shalom, e lá eu vi ele lá, não sei se tu estava naquele aniversário lá, eu não falei pessoalmente com ele, mas conheci lá, foi o meu primeiro contato com a Missão Adore, isso um bom tempo atrás, Bom, então vamos lá. Eu sou de berço evangélico, eu sou de berço cristão, meus avós são pastores, e desde muito novo eu aprendi a respeito da pregação do evangelho, desde berço, aquela importância de você ter uma direção, E aprendi a ler muito cedo, e eu gostava muito, desde histórias em quadrinhos, e eu lia muito a Bíblia. E, dentre isso, eu ganhei um livro na minha adolescência, onde o Reinhard Bonk, ele trouxe uma frase ali que, na minha adolescência, com 12 anos de idade, eu descobri o que eu queria ser. Ele disse o seguinte naquela frase: o meu sonho é ver o céu cheio e o inferno vazio. Amém. E você está naquela fase da adolescência, o que eu quero ser veterinário, astronauta e cuidar de dinossauro. Bombeiro. E bombeiro também, lógico. Quem não quis ser bombeiro, Cadu? Todo mundo um pouquinho, Fora policial militar. Sim. E a partir dali eu sabia que eu queria ser pastor. Eu queria pregar o evangelho. E eu morava numa cidade interior, sou de Itapetininga,
uma cidadezinha Na Serra? bem pequena. Não, Itapetininga. Diferente, tem Itapecerica e Itapetininga. Tá. É uma cidade bem pequena. Na época, eu até tomo um certo cuidado quando eu conto isso, porque os tempos são outros, né? Mas eu conheci um rapaz, um jovem da igreja, e a gente queria muito fazer evangelismo. Então, a gente juntava moedinhas ali, o dinheiro que a gente tinha durante a semana, e depois dos cultos de sábado, a gente saía, depois do culto de jovens, com 13 anos de idade, a gente ia comprar cachorro-quente e entregava para morador de rua. A gente sentava e comia com eles. Quando tinha, às vezes a gente ficava olhando ele comer e orava com eles. Eu sei Isso que com Deus... que idade? Com 13 anos Com de idade. 13 anos. E Deus virou uma chave na minha vida ali, né? Com 14 anos eu tive a oportunidade de me mudar para Curitiba e eu estava sem casa para morar e conseguir uma casa para minha família dentro da base da Jocum. E perguntaram, você não quer ficar como voluntário aqui na Jocum por 3 meses, 4 meses, até vocês poderem se mudar? E esses 3 meses viraram 9 anos. Eu servi dentro da base de Jocum, aí conhecendo igrejas, parcerias com igrejas, mas eu fui missionário a partir dali. Dos 14 anos, eu fiquei 9 anos em Jocum. Então, essa é a minha trajetória. Até quando eu conheci minha esposa, nós nos casamos e recebemos o convite para integrar a equipe da Missão Adore. Então, nossa trajetória, eu digo que o tempo que eu tenho de casado, eu tenho de Missão Adore. Nós casamos e, em seguida, nós entramos na Adore. Pastor, sobre o seu chamado, assim, muito jovem, hoje, qual é a sua visão com relação à participação da juventude em missões? Eu vejo isso como quase que um quadro geral, né? Eu vou falar tanto dos pontos muito positivos, quanto dos pontos que eu creio que nós temos que crescer, como igreja, como pais, como família, porque hoje nós vemos o seguinte cenário: nós vemos pessoas muito instruídas, jovens muito instruídos. Os jovens de hoje, as crianças são fluentes em informática, desde muito novos, a informação corre muito rápido. Então, eles têm um acesso, eles têm um time para fazer as coisas que nós não temos. Eu vejo por esses youtubers, galera que alcança milhões de pessoas no mundo todo, e eles têm uma baita de uma influência, né? Então, é discernir a importância disso. Agora, uma preocupação que eu tenho como pai, né? O quanto que eu vou querer cercar o meu filho, o quanto que eu vou tentar blindá-lo de repente, sofrer no campo missionário. Porque nem tudo são flores. Às vezes a gente vai ter desafio. Eu dormi em caixa de papelão, eu tomei banho de rio, eu passei fome, eu passei frio. Então, só que os meus pais me lançaram para isso. Eu tive uma direção para isso. E o quanto que nós, como pais, como pastores, o quanto que nós temos jogado os nossos jovens para o destino deles em Deus. Porque nós temos que tomar cuidado, eu vejo como igreja, de que às vezes nós temos aquela visão de que o mundo é um teatro, os missionários são os atores e nós somos a plateia. E às vezes nós aplaudimos e jogamos flores para eles. Mas a missão é de todos. Então nós precisamos dar essa virada de chave. A Adore hoje, pastor, então ela é uma... Mas é uma agência que tem parcerias com as igrejas. Isso. Mas o envio é pela Adore ou o envio é pela igreja? Ótima pergunta. Que pergunta. Excelente. Esse é meu filho. Então, vamos lá. Nós somos uma organização missionária interdenominacional. Tá? Nós amamos a igreja local. Então, nós não recebemos missionários que não sejam enviados para nós pela igreja. Então, um exemplo, eu tenho um chamado e eu quero servir na Índia, né? E o pastor Alberi é meu pastor. Então, eu vou entrar em contato com a Missão Adore, nós vamos entrar em contato juntos. E nós vamos passar por um processo. Aí se prepara com a igreja também? Com a igreja 100%. Se a igreja não estiver junto com o missionário, todo o tempo nós não o recebemos. Uhum. Tá? Então, carta de recomendação pastoral, compromisso da igreja de que vai dar suporte emocional, espiritual e financeiro. Nós vamos treiná-los também para que eles cheguem lá com os mantenedores deles. Nós damos esse suporte, Sim. essa instrução para que ele consiga... nós temos a visão de quem tem que sofrer o diabo. Tá? Não o obreiro. Não o obreiro, pelo amor de Deus. Então, ele já está longe da família, ele já está numa situação desconfortável, já está num peso espiritual. Então, para o missionário vir trabalhar conosco, ele vai ter que ter um sustento para ele ter uma casa, para ele ter um meio de locomoção,
E todo esse processo a igreja tem que estar de acordo. Do contrário, a gente não vai pegar alguém que não tem igreja ou que vai ser abandonado no meio do caminho. Então a gente se assegura que isso não vai acontecer. O maior desafio, então, é isso aí, né? É realmente a igreja ter essa estrutura para preparar quem vai ser enviado, né? Porque é bastante coisa, né? A questão espiritual, a questão sentimental, toda essa base, esse preparo, é o maior desafio, eu acho, né? Exatamente. Mas é uma coisa que mudou bastante o conceito, né, pastor? Porque antigamente a gente só ouvia falar de missões, o missionário tem que sofrer, o missionário é assim mesmo, vai passar fome. Claro que sinônimo, exatamente. É normal. Né? Não que isso fosse algo intuitivo, que tem que ser assim. Algo Mas né? era proposital. Cultural, né? Era uma questão cultural. Se acontecesse, era normal. Hoje, através da... Não era proposital, não. Era proposital. Mas hoje não, hoje já tem um preparo diferente, um pensamento diferente, né? Só vai se realmente tiver Exatamente, uma certa se tiver estrutura. esse suporte. Até porque nós temos como missão nossa para, com a igreja no Brasil, virar esse pensamento, tirar esse pensamento. Porque hoje, se você fizer uma enquete de uma igreja, não precisa ser a sua. Pega uma igreja muito, essas mega igrejas, e pergunta ali de 1.000 pais, quantos deles querem que seus filhos estudem para ser missionários? E você vai se assustar com a resposta. Por quê? Porque ser missionário hoje ainda é sinônimo de sofrimento. Sim. E não é, entendeu? Tudo aquilo que a gente puder fazer para tirar esse peso do missionário, a gente vai fazer. Tanto que esse meu trabalho com as igrejas no Brasil, que eu rodo o Brasil, levantando parceiros, levantando mantenedores para suprir o trabalho, é exatamente para tirar esse peso. Por quê? Eu tenho percorrido o Brasil nas igrejas, onde eu levanto mantenedores para que nós possamos manter as igrejas, os pastores, os professores, as crianças do orfanato. Tudo isso para que o missionário vá e se preocupe com o quê? Com um trabalho de excelência e pagar as contas dele. Ele não tem que levantar recurso porque senão a escola não vai funcionar. Esse é o nosso trabalho aqui, esse suporte por trás para eles, para que ele tenha um trabalho mais tranquilo. Então, o teu trabalho aqui, quanto diretor da Missão Adore no Brasil, através daqui, tu dá o suporte para eles que estão lá. Tu segurar a corda aqui na ponta de cá, para o camarada que está lá no poço. Exatamente. Que está lá entrando no poço e está segurando a corda. Tu falou um negócio muito interessante, porque eu já ouvi isso de pais, não apenas quanto missionário. Quando alguns filhos chegaram e disseram, pai, eu estou sentindo o desejo de ser pastor. Não, que isso, meu filho? Vai ser médico, vai ser engenheiro, vai estudar. Tem muitos pais que quando um filho, né, e eu estou dizendo pais cristãos, membros de igreja, né, que quando um filho fala que tem esse desejo de ingressar ao ministério como pastor, ser um pastor de tempo integral, de estudar teologia para ser um pastor, tem muito pai que faz um desserviço, né, justamente por causa dessa cultura. Em contrapartida, né, tu citou na tua pregação, né, Billy Graham, né, que foi cotado para concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos. E ele se negou, disse, não, eu jamais vou me rebaixar ao nível de presidente de uma nação quando eu sou embaixador do reino de Deus. Veja, muda a visão, né? Muda a visão. E não era um tempo moderno, né? Era bem antes da gente viver esse momento que o senhor trouxe agora, que através da Rede Adore está desconstruindo uma ideia errônea, né? Mas que infelizmente existe quanto a essa percepção. Então, vai muito também do preparo, né, dos pais em si, como o senhor falou, né, pastor, que alguns falam, não vai. Eu teria uma alegria imensa se uma filha minha desejasse ir, né? Eu tenho 3. Uau! Eu tenho 3. Então, se uma sair, nossa, vai ser... Mas não é porque vai ser um alívio na casa, não é por isso, né? Não, de forma alguma. As meninas são... Né? Porque é uma vocação, né? É algo maravilhoso, maravilhoso a gente ver os jovens trabalhando hoje aqui dentro da nossa igreja. Imagina nós termos um jovem que vai atravessar o oceano para estar servindo e levando o nome de Jesus e a nossa igreja, junto com a Adore, poder fazer esse trabalho tão bonito, né, de levar Jesus.
Não, levar não, mas fazer com que aquelas pessoas encontrem, né? Como o senhor falou, ele já está lá. Jesus já está naqueles lugares. Eles precisam encontrar ele. Então, que alegria será. Em nome de Jesus, será. Eu estava falando lá em casa, conversando com o pastor Tiago, que a nossa convenção das Igrejas Batistas Independentes do Estado do Rio Grande do Sul e a nossa convenção nacional, a CIB, ela é uma convenção, né, extremamente missionária. Tanto é que a CIB nacional, que é a nacional, todo o dinheiro que nós encaminhamos para que as igrejas locais passam o dízimo dos dízimos para a CIB, é para os missionários transculturais, né? E outra parte desses dízimos nós mandamos para a regional, que é no caso CIBERGS, a nossa regional aqui do estado, também é usada somente para missões. Então, uma das coisas interessantes que a nossa convenção ela tem esta visão. Todo recurso que as igrejas repassam para a nossa convenção, tanto nacional como a estadual, as chamadas regionais, é para o trabalho missionário. E nessa perspectiva também, hoje nós temos missionários em toda a Europa, na Ásia, na África, em vários países, mas existe um grande desafio missionário, pastor, que é o fato de que quem está na Europa, que está em outros países, estão recebendo em dólar. Na Europa, em euro. E muitas vezes, mesmo levantando mantenedores e parceria com as igrejas, há uma defasagem muito grande. Como vocês lidam com isso, né, com relação à Missão Adore, até porque não é apenas o sustento de missionários, mas vocês mantêm também escolas, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Ótima pergunta. E vou aproveitar o podcast, se vocês assim me permitirem, e vou deixar aberto para pastores, igrejas e organizações missionárias que estiverem precisando de ajuda nessa área. Porque o que acontece? O cenário piora, pastor. Piora da seguinte situação. Nós trabalhamos com dólar também, tá? Então o dinheiro ele tem que sair daqui em real, chega lá em dólar. Lá eles fazem a conversão e pegam nas moedas locais, o ba, o hindi e o riel. Tá? Em contrapartida, até 2018, nós fazíamos o envio do recurso do Brasil para o exterior como uma doação de uma nação fazendo para outra. O Guedes, me permite depois, se vocês quiserem cortar o nome, mas o que aconteceu? Ele trouxe de volta uma lei que ela diz o seguinte: toda doação de recurso que sai do Brasil para o exterior, ela é passiva de imposto de renda. Então, você pega o valor, o dólar, no valor que estava, e você coloca 18% em cima. Ficou mais caro ainda. Cobra imposto quando chega lá. Não, quando sai daqui. Quando sai daqui. Quando sai daqui. Quando sai daqui. Sai sobre o real, então. Sai sobre o real. Exato. Não, sai sobre o dólar. Pois é, quando chega lá, então. Exatamente. Isso é porque é considerado evasão de divisas, no caso? Não se você pagar o imposto. Né? Se você burlar esse imposto, aí realmente você está fazendo uma evasão de divisas. Então, o que nós tivemos que fazer? Temos o mesmo problema com o dólar. Tá? Então, o dinheiro ele sai daqui em real, chega lá em dólar. Isso a gente não tem como fugir, mas nós encontramos meios legais e morais de se mandar recursos para lá sem ter que pagar esse tipo de imposto. Por quê? Porque eu tenho professores e eu posso pagar salário de professores sem esse tipo de tributação. Nós estamos construindo sempre escola, prédio. Eu posso comprar materiais que vão ficar no exterior. Eu só preciso da nota de compra do endereço do local, que eu não preciso pagar esse imposto também. Então, nós temos várias estratégias legais que nos permitem fazer esse tipo de transferência sem ter que ser tributado. Exatamente. E como eu falei, nós temos uma equipe fiscal, né? Nós temos uma consultoria fiscal, tributária, que não nos permita vacilar, né, e dar mau testemunho. Então, hoje a gente trabalha dessa forma. Então, há casos de agências missionárias que, por não conhecer essa dinâmica, acabam tendo essa perda financeira. Eles estão com uma tributação altíssima, coisa que não precisa. E é recurso que deixa de ir para o missionário daí. E assim, ó, eu faço uma conta bem grotesca, mas de 2018 para cá, o dólar subiu aí em torno de uns 35%, de 30% a 35%, mais essa taxação de imposto ficou quase 50% mais caro de um ano para o outro.
todo o recurso que nós mandávamos para lá. Então, ou a gente achava alguma forma de fazer, ou o trabalho para. Então tem uma boa equipe de advogados aí para descobrir Temos. Interessante. Precisa, é necessário. Aí entra aquela questão que nós falamos de filhos, né? Nós queremos que nossos filhos se formem. Hoje eu digo, talvez seja uma heresia minha, mas eu digo que não existe mais missionário de carreira. Então hoje, eu quero que meu filho seja um médico, que seja um médico missionário. Eu quero que meu filho seja um advogado, que seja um advogado missionário. Nós estamos com uma grande necessidade hoje de psicólogos lá na Tailândia para atender refugiados do Mianmar. Não temos. Nós precisamos de psiquiatra. Não isso temos. Tudo pode ser online, né? Isso tudo online. Tudo não, é esse nós precisamos presencial. Tem que ser lá. Porque está vindo muito refugiado de Mianmar para a cidade que nós estamos ali na Tailândia, por conta da guerra. E esse povo está vindo extremamente traumatizado. Então nós abrimos uma clínica para eles. Está construída. Eu tenho uma escola no Camboja, eu tenho um terreno no Camboja para fazer um orfanato. Estou precisando de um casal de pastores, de missionários, que aguentem trabalhar com crianças abusadas, que tenham... Então, precisa até de pedreiro para ser missionário também. De tudo. Construção, a gente ainda arruma local. A gente abençoa os locais. Né? A gente sempre trabalhou com mão de obra. Tem mão de obra lá, então, para fazer? Tem muito local. Agora, o suporte, a revelação que nós temos é algo que eles não têm. Uma vez que você entende que você está pregando para povos não alcançados, você tem que ter em mente que tudo aquilo que eles vão saber de Jesus é o que você está ensinando para eles. E isso é um fator que, ao mesmo tempo que traz uma grande alegria, um grande peso de responsabilidade de quem que nós estamos integrando na nossa equipe. Por isso a igreja local. Por isso a importância do acompanhamento da igreja, do processo do missionário até que ele pise lá na outra ponta. Até em função a questão do caráter, né? Porque, de repente, a pessoa... em tempos pretéritos, tempos passados, o pessoal dizia assim, o camarada não... Ele tentou no futebol, não deu certo. Ele tentou ser vendedor, não deu certo. Ele tentou tudo, não deu certo. Vai ser pastor. Tinha esse preconceito, essa ideia. Mas tu levantou uma questão bem interessante, que é a questão... que já é um conceito muito forte em países de primeiro mundo, que é a questão do obreiro bivocacionado, né? Hoje, para chegar em países como este, onde vocês estão, não basta ele ter uma chamada pastoral, ser um pregador, né? Ele precisa de uma formação também. Até uma questão, uma formação acadêmica em algumas áreas, como tu citou, né? No caso de professores que vocês têm lá, a questão de psiquiatra e tudo mais, psicólogos. Me diz uma coisa, por exemplo, uma pessoa aqui no Brasil, o camarada é professor aqui, é formado, mas para ele poder lecionar lá, tem todo um processo, como é que funciona a nível internacional? Ele tem que fazer uma tradução juramentada dos certificados dele. Então, a primeira coisa, um primeiro impeditivo, tá, que nós temos hoje para receber missionários é a língua inglesa. Então, já bateram muitas pessoas, e quando eu falo muito, é muita mesmo, de pessoas batendo na minha porta, né? Olha, quero ser missionário. Tal. Amém, irmão. Você fala inglês? Eu, antes de perguntar se o camarada é crente, eu pergunto se ele fala inglês. Por quê? Porque a peneira já começa ali, né? E a grande maioria não, né? O povo brasileiro ainda não desenrolou com a língua inglesa. E isso se torna um grande fator dificultante, né? Então, a pessoa precisa falar o inglês, no mínimo, ter a formação reconhecida pelos órgãos legais no Brasil, fazer a tradução juramentada, então ele obtém a certificação de visto de trabalho nesses países. Né? Não é um processo complicado, mas você tem que ser fluente na língua inglesa e tem que ter o seu certificado reconhecido pelo MEC, juramentado para a língua local. Como religioso, visto como religioso, já é mais complicado nesses países. Extremamente né? complicado. Até, na realidade, nem é interessante usar esse... É muito usado para quem vai para os Estados Unidos, para a Europa. Sim. Agora, para esses países, não é nem muito... Não é nem cogitado. Porque como nós temos as escolas funcionando, que a gente pega muito professor, muito pastor bivocacionado, professor, a gente consegue emitir vistos de trabalho para esse povo através da escola, né, que vão ser professores, que vão lecionar e também vão integrar a equipe pastoral. Então, hoje a dificuldade de entrar, né, como religioso é muito maior do que
em si integrar ali como uma pessoa que vai trabalhar. Uhum. Até porque, um exemplo, eu vou pegar a Tailândia como exemplo. A Tailândia não é proibido pregar, não é proibido se converter, mas o povo não faz. Por quê? O Thailand, né, para eles, ele significa terra de homens livres. E o tailandês ele tem muito orgulho de que ele nunca foi colonizado. Então, para eles não aceitam influência externa. A cultura deles é minha vida, minha religião, minha forma de pensar, meu corpo, minha mente, minhas regras. Você definiu exatamente isso. Então, é extremamente difícil o processo de conversão de um Thai. Que tal? Essa é nova. Então, na verdade, na concepção deles, a religião cristã é colonialismo, né? É uma invasão. É como colonizar o país deles. Então, aí na verdade, em todos. Como que a Dori começou? Tá? A nossa visão é plantar igrejas, é abrir igreja mesmo. Se a gente puder, a gente tinha um sonho de fazer no mínimo 20 países, 5 igrejas em cada país. Erramos feio a conta que na Índia estamos abrindo a 19ª já. Mas como que isso aconteceu? Os pastores fundadores, Naiju, eles chegaram na Índia para abrir igreja. Só que aqui no Brasil, você está debaixo de uma cobertura, você abre um CNPJ, arruma um local, arruma as licenças, abre minha igreja. Como que você chega numa Índia que adora 300 milhões de deuses, tá? E fala, olha, tem um Deus novo aqui, é único para vocês. Como é que você vai crer num Deus desse? Né? Foram 3 anos ali, polícia vindo na casa, até que eles ganharam um terreno numa cidade chamada Rupenagar, e ali a pastora Juliana ela é educadora. Eles construíram um salãozinho e ela começou a dar aula para as crianças ali. Os meninos começaram a tratar as meninas bem, com respeito, as crianças estavam mais obedientes aos pais, alguns lavavam a mão para comer, começou a ter uma mudança de cultura. E os pais começaram a bater na porta da escola, da salinha de aula. O que vocês estão ensinando para o meu filho que está diferente? Vem no domingo aqui na reunião de pais e mestres que a gente conta para vocês. E eram os cultos. Então, a gente trabalha sempre. Vou entrar num país novo, eu não vou começar pela igreja, eu vou começar pela escola. A escola vai abrindo portas para nós e a gente vai costurando e trazendo Jesus para esse povo nesse meio. O próprio ensino já vai crescendo. Exatamente, a gente está de olho na geração que está vindo. Né? E através deles nós estamos alcançando os pais também. A gente fala aqui que o jovem é a continuação da igreja. Lá, a criança é o início... É o princípio da igreja. É o início da igreja. Tu sabe que tu falou agora um negócio e está muito fresco na minha cabeça. Eu comentei contigo do meu trabalho de hoje da faculdade. E uma das coisas que esse pedagogo, o Comênius, ele que era cristão, em 1500 e pouco, ele falava o seguinte, que ele ensinava como pedagogo que a educação é um instrumento de Deus para a redenção da imagem de Deus no ser humano. Olha como ele via a educação, ele via como uma arma de Deus para redimir o homem do pecado, para restaurar no homem a imagem de Deus. Ele tinha essa ideia. Até porque ele foi pastor dos irmãos morávios, né? Que é um exemplo de missões, né? Então, veja bem, é algo assim que eu não tinha essa noção de como as portas de fato se abrem através da educação para poder entrar nesses países, né? Pastor, oi. Pode falar. Na verdade, nós, lá na Tailândia, nós estamos com uma escola, ela está a 5 minutos de Laos e 5 minutos de Myanmar. Nós estamos ali na fronteira. Esses países, Myanmar está impenetrável, é impossível de entrar em Myanmar. Laos, existem apenas 4 bairros que estrangeiro pode morar. Não estou falando de cristão, é estrangeiro. Cristão não entra em Laos. Então, por que nós escolhemos aquele lugar? O que Deus trouxe aquele lugar para nós? Porque através da escola, assim que abrir as fronteiras por causa de guerra que está tendo no Myanmar, nossa visão sempre foi trazer as crianças de lá para estudar conosco e nós formarmos eles missionários e mandar de volta. Porque eles vão ter que vir e voltar todos os dias. Então, a gente sabe que ali está nascendo um berço de missionários não só para a Tailândia, para Laos e para Myanmar também. Pastor, assim, quando a gente fala de missões, a gente sempre insiste muito na questão dos países asiáticos, né? Mas e a Europa? Hoje é um campo missionário também? Vocês têm missionários na Europa?
Como é que... Porque eu tenho visto muito podcast que a gente assiste, muito pessoal que está saindo do Brasil para ir para a Europa. Né? Acho que está crescendo bastante a envio de missionários para a Europa também, né? Não sei se o senhor pode falar alguma coisa sobre. Na verdade, eu creio que é assim, ó. Não, nós não temos missionários na Europa e hoje, falando muito abertamente, nós não temos nem pretensão de ir para a Europa. Por quê? Nós entendemos que quando Deus te dá uma visão, você precisa ser intencional para chegar nela. E Deus nos trouxe, a nossa visão é alcançar povos não alcançados. A Europa, ela precisa reacender a chama do amor dela. E tem muita gente fazendo ótimos trabalhos ali. Então, nós temos concentrado nossas forças exatamente em povos que nunca ouviram falar de Jesus. Então, a gente tem ali em vista Laos, Myanmar, Malásia, China. São povos assim que não têm esse acesso que nós temos. O Vietnã não tem acesso. Então, nossa visão está totalmente voltada e nosso foco está todo voltado para ali. Né? Nossas forças estão concentradas em povos não alcançados. Entendi. Pastor, o que o senhor tem como... O que marcou o senhor em uma missão? Que foi algo assim que... Sabe? Toda vez que o senhor lembra daquele momento e aquilo aflora como se estivesse acontecendo agora, quando o senhor está contando para nós. Na verdade, assim... Pode começar a parte dos testemunhos aí. Então, eu tenho algumas coisas muito fortes vividas lá. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de pensar, poxa, eu tenho que ir para um país desse. A minha dificuldade é ficar no Brasil. Por quê? Porque eu sei o quanto que eles precisam, o quanto que eu tenho para oferecer para eles lá. Só que se eu não estiver aqui hoje, eles não recebem lá, sabe? Cada vez que eu vou pensando, poxa, Deus, eu tenho que voltar, né? E experiências, por exemplo, tá? Eu estive no Camboja em 2017 e eu fui conhecer uma cidade chamada Sihanouk. E essa cidade é uma cidade portuária e essa cidade ela vive, o PIB dela gira em torno do tráfico de drogas e da prostituição infantil. Eu conheço um casal que abriu um orfanato lá. Esse casal eles têm relacionamentos nesses bares que as meninas se prostituem. Então, uma vez, a cada 6 meses, eles tiram uma dessas meninas de lá e mandam elas para trabalhar, para viver em outro lugar. Elas salvam essas meninas. Mas isso acontece a céu aberto. E eles levaram a gente nesse lugar para ver, era como se fosse uma praça, vários quiosques, e esses quiosques eram barzinhos. E as meninas ficavam ali, meninas de 12 anos, de 15 anos, se prostituindo por $20, por $30. E eu lembro que, quando eu estava indo embora, naquele dia, eu vi um senhor de uns 60 anos de idade, e ali é uma região turística. A prostituição infantil ela gira em torno do turista que sai do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos, para ter relação com crianças. É o turismo sexual. É o turismo sexual. E eu vi uma menina de, no máximo, 15 anos sentada no colo desse senhor. E ele passando a mão nela e aquilo... Eu falei, Deus... É revoltante, como que eu posso tirar ela dali? Levar para minha casa para a gente cuidar dela. E eu não podia. Então, isso, ao mesmo tempo que me machucou muito, isso é uma gasolina que eu tenho. Além de... eu posso passar até amanhã dando testemunho aqui de coisas que nós vivemos lá. O quanto é difícil se segurar nesse momento, né? Nós que temos filhos sabemos o que passa, né? É difícil até falar. É difícil falar. Para nossa cultura, né, Jacques? O Jacques tem 2 meninas, né? E a gente imaginando os nossos filhos, né? Eu não tenho meninas, né? Mas tenho a minha netinha. A gente imaginar um país onde uma brutalidade como essa, uma ofensa a Deus, isso é uma afronta a Deus na realidade, né? A maneira como pedofilia para eles é algo que nem existe, né? E eu imagino o coração de Deus com relação a isso, mano, sabe? Nós vivemos num país que a gente tem plena liberdade. Semana passada eu estava num aniversário de uma igreja nossa de 38 anos de fundação
e estava um pastor, hoje ele já é aposentado, mas ele foi missionário nosso em Angola. Ele teve que sair bem na época quando estourou a guerra lá, né? E ele contando da alegria daquele povo. Um povo que não tinha o que comer, um sofrimento terrível, mas a alegria que eles têm em Deus. Que o louvor, no lugar que ele estava lá, era proibido, não podia pregar, só podia pregar dentro da igreja, não pode fazer proselitismo. Então, pregar na rua, tu é preso, né? Se a pessoa entrar na igreja para ouvir a palavra, tudo bem. Mas nos enterros e velórios, pode pregar. E era o local de culto deles. Aí eles cantavam, pregavam, e era os cultos fúnebres de 2, 3 horas, e ali era a oportunidade de pregar o evangelho. E ele conta que muita gente morrendo mesmo de doenças e por causa da guerra, mas a alegria daquele povo cantando, e eles cantam e dançam, né, que é a cultura deles, né? E às vezes a gente percebe a nossa geração, os nossos filhos que têm tudo, né, jovens que têm o melhor tênis, o melhor sapato, muitas vezes, reclamando, às vezes eu falo muito isso para meus netos, às vezes reclamando, mas de novo arroz, feijão, bife, salada, ai, que coisa ruim. Quando eles lá, muitas vezes, eles pegam, segundo contam alguns missionários, eles pegam a terra e misturam com água e fazem um bolinho de terra e assam para comer aquilo, já que tu imagina. Essa é a vida desse povo. E agora, quando eu imagino, eu penso como Deus move o coração de homens e mulheres para se disporem a irem para essas nações para realmente proclamar o evangelho. Tu imagina Deus, né? Olhando, vendo tudo que acontece, e às vezes a gente murmurando e reclamando das coisas, sabe? Porque às vezes a gente às vezes vive no mundo paralelo, né? Do que se acontece. Por isso que é muito bom às vezes a gente parar e ver outras coisas, e ver, eu não sei se não cheguei a acompanhar agora, vou começar a acompanhar a questão das redes sociais de vocês. Eu falo porque eu trabalho com isso, né? Mas eu acredito que isso é muito importante para as pessoas ter essa noção do que é o campo missionário, do que é esses países, do que nem essa situação que tu acabou de citar aí, são coisas que as pessoas precisam entender, né? Até vai dar um corte, né? Nesse que ele falou, vai dar um corte. Porque as pessoas precisam entender realmente o que o pessoal tem passado, o que as crianças têm passado, para não que seja algo como para a gente se comover, ficar com pena, não, mas para que a gente possa entender a situação que a gente está e fazer algo para quem está lá, né? Não se comover, né, Jackson? Mas nos mover. Isso aí. Isso aí. Que através desse desconforto que a gente sente, muitas vezes até a ira que nos toma, a gente possa agir em função de algo, né? Que se hoje eu não tenho condições, porque eu não falo inglês, não tenho condições de sair da minha casa, mas eu posso auxiliar através do financeiro. Financeiramente eu posso auxiliar. Eu posso auxiliar orando por esses homens, por essas mulheres que estão lá na frente de batalha, enquanto eu estou na minha casa, vivendo a minha vida, que muitas vezes a gente vem fazer o culto e não acende as luzes, né? A gente gosta do culto bonito e não acende as luzes, mas dá errado, e as coisas dão errado, mas é porque Deus... E é tão pequeno, isso é tão irrisório, tamanho o sofrimento dessas crianças, dos irmãos que estão lá, que se desprendem muitas vezes de conforto, como o senhor falou, em dormir em caixotes, né? Então, que esse desconforto, essa ira que nos toma muitas vezes, que sirva para a gente agir, né? Que a gente tome uma iniciativa, que a gente possa sair da nossa zona de conforto realmente, nem que seja para dobrar o nosso joelho meia-noite, 1h da manhã e orar por esses homens, por essas mulheres que estão fazendo diferença, não só para uma cidade, mas para uma nação, uma geração que está vindo, né? Eu tive uma experiência nessa mesma cidade. Eu acho que foi o pior final de semana da minha vida. Sendo muito sincero. Entrou em crise. Voltei e vou falar, talvez eu acho que eu não saí dela nunca mais. Nessa mesma cidade, nesse mesmo final de semana, nós conhecemos uma pastora lá, e esse casal também já conhecia ela, e ela falou: vocês não querem pregar lá na minha igreja hoje? Né? Legal, tem culto? Não tem, mas eu ligo para os jovens, eles vão vir. Beleza. Aí fomos para a igreja, um templo. O templo era todo cheio de buracos no teto, porque o vilarejo
O pessoal do vilarejo joga pedra na igreja, joga barro na igreja, a igreja toda suja por fora. E o que aconteceu? De repente chegou um jovem de moto, depois chegou outro. E aqueles meninos foram fazer o louvor. Eu tenho esse vídeo no meu Instagram. Depois, se alguém quiser ver lá, eu tive só que bloquear meu Instagram porque eu tava tentando derrubar minha conta, não sei porquê, então mas pode seguir lá. O louvor daqueles meninos eu nunca ouvi na vida, sabe? Eu nunca ouvi um louvor, uma entrega daquele jeito. Eu fiquei assustado com aquilo. E daí, vem um missionário, depois ele começou a me contar, falou, olha, esses meninos, eram alguns jovens meninos, as meninas, eles estão aqui, só que se os pais deles souberem que eles estão numa igreja evangélica, eles nem entram na casa mais. Então, quando você fala que eles estão adorando de uma forma diferente, é porque eles estão adorando com tudo que eles têm. Eles sabem que eles podem perder laços familiares, eles podem perder tudo, eles vão ter que morar na rua, eles vão ter que vir dormir aqui na igreja. E aí ele me falou, agora você olha o templo. Deus não terminou de me quebrar naquela hora, ele terminou de quebrar agora. Falou, olha o templo. Toda a parte elétrica da igreja ela é muito alta, bem alta, assim, ó, as tomadas, a fiação. Aí eu falei, mas por que é assim? Eu falei, porque quando chove aqui a igreja alaga e a igreja fica com água até no joelho às vezes. E eles não querem que o culto pare. Então eles fazem culto com a água no joelho. E meu Deus. eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, eu rasgava todos os diplomas de teologia, eu rasgava tudo para ter o nível de entrega que eles têm. Porque eles não sabem, talvez, 2% de Bíblia que eu sei, mas eu não vivo, talvez, 2% de Bíblia que esses caras vivem. A minha indignação é essa. Não, é tremendo demais. Dá outro corte. O Cadu comentou algo ali, e eu me lembrei de uma frase, fui até pesquisar aqui, uma frase que eu ouvi há muitos anos numa convenção missionária nossa, né? Que é essa seguinte frase, até é interessante nós falar sobre ela. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Então, é um trabalho em equipe. E muitas vezes, o que nós temos visto? Nós temos apenas focado em mandar pessoas. Aí manda o missionário, mas aí não tem uma cobertura de um grupo orando, uma igreja que dá o suporte espiritual e emocional. Não há um apoio financeiro para manter o missionário lá. E muitas vezes o missionário está lá, sofrendo emocionalmente, né, sofrendo psicologicamente e sofrendo financeiramente, porque muitas vezes a gente sabe de casos que o missionário que está lá, o salário que ele ganha, ele acaba tendo que usar para repartir com os locais. Uhum. Muitas vezes o salário do obreiro que está lá, ele não usa nem para ele. Ele vai comer tão mal quanto o local, porque é ele que vai bancar a comida, a alimentação daquele pessoal com o dinheiro dele. Né? É bem interessante isso. Como tu tem visto... hoje vocês estão com quantas escolas? 3. 3 escolas. E a média de alunos, assim, o total de alunos, tem uma noção? Hoje na Índia nós estamos com 1.500 alunos. No Camboja são 350 e na Tailândia são 100 alunos. Por que Tailândia são 100 alunos? Porque a escola ainda não está toda completa. Né? A escola ainda está sendo construída o segundo prédio. Então, a Dori começou na Índia, ela não começou no Brasil, ela começou na Índia. Então, é o nosso trabalho mais longo, tanto que por isso muitas igrejas, por isso muito bem consolidado. Então, hoje nós temos essas 3 escolas, uma média de 2.000 alunos. Hoje, ao todo... E o que a escola oferece? Vamos pegar esses 1.500 alunos. O que a escola oferece para eles? Como funciona? Tá, legal. Primeiro, nós temos toda a nossa grade autorizada pelo governo. Tá? Então, é uma escola mesmo. A criança vai sair dali e vai sair pronta para ir para a faculdade. Nós oferecemos para eles uniforme, alimentação. Pelo fato de que nós construímos isso ao longo do tempo, o governo indiano não interfere no fato de nós somos cristãos. Então, nós temos liberdade de orar com as crianças todo dia e cantar louvores a Deus todos os dias antes das aulas começarem. Então, nós temos vídeos das crianças fazendo momento de oração, momento de louvor. Então, o que nós somos obrigados a entregar para eles? Toda a grade curricular que o governo indiano pede, e nós podemos e colocamos matérias ali de Bíblia, de Evangelho. Então, nós podemos mesclar isso, mas não foi sempre assim. Nós tivemos que construir isso. E essa então, confiança, essa parceria com o governo. Com o governo. Então, assim...
eles não vão perseguir a gente, eles atrapalham com algumas coisas, eles taxam a gente com algumas coisas. Por exemplo, escola particular indiana que não é cristã não tem um tipo de taxa que nós temos que pagar, mas nós pagamos, né? E outro veio que nos faz sermos muito bem vistos são os orfanatos. Nós temos 2 orfanatos na Índia com 65 crianças, um com meninos, outro com meninas. Então, isso chamou muita atenção deles, porque, poxa, o que esse povo está fazendo? Está empregando nossos professores, estão ajudando nossas crianças, estão mudando a realidade, dá para confiar, né? Então, hoje nós temos vou colocar entre essa moral com eles por conta disso. E os professores lá, então, nem todos os professores são cristãos. Todos são cristãos. Todos são cristãos. Todos são cristãos. Todos são cristãos. Mas a maioria locais mesmo. Todos locais. Todos cristãos locais. Hoje a Índia trabalha praticamente uma equipe 100% local. Então, que foi construída ao longo dos anos pelo próprio Naya, né, que ficou 9 anos lá. E lá tem que falar o Hindi, que é a língua deles lá. A Índia tem 2.000 dialetos. Barbaridade. Tranquilo? É bem fácil falar. Falar em línguas daí. Falar em línguas. Mas é porque é assim, tem a língua nacional, que é o Hindi, aí tem o inglês, que é uma língua secundária, então a maioria das pessoas na Índia fala inglês, é assustador, assim, bem discrepante entre Brasil e Índia isso. E tem o dialeto local, né? Então, por exemplo, nós estamos no estado de Maharashtra, então eles têm o dialeto do Marathi, que não tem nada a ver com o Hindi, é uma língua própria daquele povo e tem que estar na grade curricular da escola. Então, as crianças aprendem Hindi, Marathi e inglês. Barbaridade. E tem professores brasileiros também? Na Índia, não. Na Índia, não. Na Índia, não. Na Índia, não. Mas a direção da escola, a parte da administração é de brasileiros ou também já é de locais? Locais também. A Índia está 100% local. Eles já estão... Não, eles já estão no nível dos sonhos, que nós dizemos. Porque nossa visão é missionário local, né? O missionário local já fala a língua, o missionário local ele tem acessos que nós não temos, ele sabe das crenças, ele sabe da cultura e ele não tem esse problema de estar muito longe de casa. Então, a Índia ela conta com suporte. Então, anualmente, os pastores são visitados. O pastor Naya vai, eu vou, às vezes algum missionário, outro missionário vai para ver como é que está, mas eles já estão muito bem treinados, eles já estão há muitos anos conosco. Então, é um pessoal que a gente confia de olhos fechados. É o pessoal que a gente pode mandar dinheiro, que a gente sabe que eles não vão roubar, que não vão usurpar. É um pessoal que tem 100% da nossa confiança. Então, a gente está muito junto com eles, justamente para esse suporte, para eles saberem que eles não estão sozinhos. Mas a gente não se preocupa, por exemplo, com o Camboja, que tem que ter brasileiros, com a Tailândia, que tem que ter brasileiros, enquanto a gente vai trabalhando. Só que isso é um trabalho a longo prazo. A Camboja está com 7 anos de existência. Nosso sonho é que em 10 anos não precise mais de brasileiros lá, que os próprios cambojanos, por isso a gente está construindo uma equipe há muitos anos. Que trabalho, porque além de levar brasileiros para, né, instruir esse povo, levar Jesus para esse povo, é pensando sempre na ideia de fazê-los trabalhar em prol do que eles receberam um dia. Até porque, e assim, é triste, depois vocês podem cortar essa parte do podcast, não tem problema, mas é porque assim, eu visito esses países, né? Então, eu quase não vejo ocidental lá, eu quase não vejo nem de outros países. Então, vamos pegar aqui que a maioria cristã veio ali da Europa e hoje está aqui no Ocidente, América, enfim, Estados Unidos. Pensando que eu quase não vejo esses estrangeiros lá, os locais quase não veem esses estrangeiros. Você já parou para pensar, se Deus dependesse de nós ocidentais para pregar o evangelho para esse povo, quanto tempo ia levar? Até todo esse preparo. Não, até a gente querer levantar e ir. E a quantidade de pessoas que se colocariam à disposição. Mas aí que tá, né, pastor? Eu ia perguntar isso antes, no começo, mas daí a gente acabou entrando em outro. Não é só um querer ir, né? Não é só isso, né? Tem que ter alguma coisa que queime no coração, né? Tem que ter, não sei se é a questão, não sei se a palavra certa é vocação, mas tem que ter um chamado, algo que Deus coloca no coração mesmo, né? Não é só tipo, eu quero ir. Olha, eu penso que assim, não basta. Eu acho que primeiro a gente precisa ter coragem,
de encarar o nosso chamado. Passando pelo estágio da coragem, a gente precisa ser intencional, né? Se falar para você que eu imaginava que um dia eu ia sair da minha cidadezinha para ir pregar num lugar desses, para passar medo, para passar susto. Quase morri de susto uma vez na Índia, achei que estava sendo sequestrado, mas não fui. Mas o que eu imaginava que isso ia acontecer? Não imaginava, mas quando aquilo caiu no coração, eu falei, poxa, eu quero ser um pastor, eu quero pregar o evangelho, eu comecei a dar passos para isso. E conforme eu fui dando passos para isso, Deus foi abrindo oportunidades. Não era para eu ir morar na Jocum. Deus levou, eu fui morar na Jocum. Não era para eu ficar 9 anos na Jocum. E Deus me permitiu ficar. Por quê? Porque eu fui caminhando para isso. Então, muitas vezes a gente tem aquela visão, poxa, que legal, mas eu acho que não é para mim. E vou fazer outra coisa. E eu vou desenvolver aquilo que eu dou atenção, vou desenvolver aquilo que eu tenho foco. Então, eu acho que vai muito mais a gente ter coragem. Dar o primeiro passo, né? De dar o primeiro passo. Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Botar a cara no chão. Orar com a cara no chão. Muitas vezes eu orei com a cara no chão. Falei, Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Então, abre portas. Me deixa fazer. Me permita fazer do jeito certo. Então, acho que o primeiro ponto de partida, antes mesmo do chamado, é a gente ter coragem de perguntar para Deus, porque muitas vezes a gente não pergunta porque a gente sabe que vai ouvir um sim. Não, e é interessante essa questão, né, pastor Thiago? Porque, na verdade, a gente participa das conferências de missões, eventos missionários, e aí os missionários contam as experiências, os milagres, o que Deus faz, transformação de vidas e tudo isso. A gente é tomado por um romantismo, né? É que nem o casamento, né? O camarada olha o aspecto romântico. Depois que ele casa, e eu posso falar com 31 anos, vou fazer de casado, ele vai perceber que o casamento é uma construção. É uma bênção? Mas é uma construção, há conflitos, há todo um caminhar, há todo um desenvolvimento. Então, muitos têm uma ideia romântica, que acham, agora eu vou chegar lá na África, vai acontecer, vou ganhar uma multidão. E, na verdade, quando a pessoa cai em si e vê que, de fato, tem que ter muita coragem, tem que estar disposto a sofrer por amor ao Evangelho, disposto é realmente uma doação, né? Assim como Jesus, né, que se doou por inteiro, né, por esta obra, né? Diante desta dinâmica, o que tu já citou agora um tempo atrás a questão dos jovens, mas tu não percebe, não sei se concorda comigo, que a nossa geração de jovens de igreja, essa geração worshipada, né, que só quer só worship, né? Deixa queimar. Né? Só deixar queimar. Tem aquela turma da oração, não é nada contra a turma que ora. Os caras têm as salas de oração, ficam lá 24 horas orando lá, mas só oram, mas não saem para ação. Né? Só ficam lá adorando, mas quer dizer, tem a turma que só adora, tem a turma que só ora, mas é uma turma que não faz. O que será dos campos missionários se essa geração, esses jovens, com todo esse vigor, continuarem nessa pegada? O que tu vê para o futuro, se isso não mudar? Pastor, eu vejo muita preocupação. Assim, eu vejo que, graças a Deus não precisa de nós, sabe? E Deus tem se revelado em povos, em nações, e Deus tem sua multiforme sabedoria. E foi aquilo que eu falei na pregação hoje, né? Que eu ia falar agora, que eu brinco, né? Que sempre Deus foi levantando, né? Deus sempre foi levantando os inconformados da geração deles. Mas eu brinco também que no Camboja a gente tem 150 anos de experiência. Eu não tenho jovens no Camboja. Eu tenho 3 mulheres, cada uma com mais de 50 anos de idade, que estão tocando aquilo dali, que estão discipulando os locais e tendo o nosso suporte para ir. Agora, eu fico pensando, ok, e quando passar o tempo delas? Sabe? Porque não sei se a gente é exigente demais ou se a gente já apanhou muito e isso nos deixa criteriosos. Mas quando os jovens dizem, eu quero passar um tempo no Camboja. Legal, quanto tempo você quer passar? 3 meses. Não, mano. Menos de 5 anos a gente não pega. Nós queremos alguém que no mínimo 5 anos. Por quê? O primeiro ano você vai ter que se adaptar, você vai ter que se aculturar. O segundo ano você vai começar a fazer relacionamento. No terceiro ano você vai ter confiança deles. Então você tem do terceiro para o 5º ano para fazer alguma coisa. E isso os assusta. Desses 5, 2 anos é que vai começar os frutos. Exatamente. Ele só Os primeiros 3 anos é só plantio. Exatamente. Aí a gente pega essa geração fast food, que quer tudo para ontem, que quer tudo para o imediato, e aí a gente acaba tendo esse impasse. Né? Então, se não houver uma mudança de mentalidade na nossa igreja,
de que a gente está se fechando no mundo, que a gente está se fechando para o mundo, Deus vai ter a forma dele de abrir, mas eu, humanamente falando, eu não consigo pensar nisso, porque a gente está muito fechado para a nossa conferência, para a nossa adoração, para a nossa vida, e a gente não consegue nem evangelizar o traficante que está do outro lado da rua, quem dirá do outro lado do mundo. Algo que eu ouvi na escola aí, que a gente pode atravessar, ir lá para a África, né, ajudar, auxiliar, limpar, construir algo para aquele povo, mas a gente primeiro tem que juntar o lixinho que está embaixo da nossa escola e levar até o lugar adequado. Então, eu vejo, né, assim, o que eu tenho visto junto com o pessoal que está no trabalho com jovens, com a gente, nós temos nos dedicado em oração, em trazer algo diferente. Só eu vejo exatamente o que o pastor falou. Enquanto nós estamos aqui dentro, nós somos fortes. Em si mesmados. E estamos louvando, estamos adorando, tá muito legal. Pessoal, vamos fazer um evento na praça da cidade, nós vamos lá fazer um louvor, nós vamos... Aí a gente já... Cara, pra tirar a turma, pra ir tão... na praça da cidade já é uma briga. E é algo tão... Imagina pro outro país. Simplório. É algo tão simplório, porque aqui é uma cidade pequena, o senhor viu, tem 30 mil habitantes, e a maioria conhece, todos nós nos conhecemos, não temos nenhum tipo de perseguição, assim, algo que nós sofremos, né? E a galera não desenvolve, né? E vamos precisar orar muito mais. Vamos orar muito mais, para que a gente possa mudar essa mentalidade e trazer muito mais daquilo que o Senhor tem compartilhado com a gente aqui nesse momento, para eles. Trazer para eles, através do podcast, através das suas redes sociais, através do site da Adore, mostrar para eles a realidade do que é levar o Evangelho às nações. Aquilo que nós falamos semana passada, né? Ali no culto. Aquilo que nós temos precisa ser compartilhado, né? E às vezes a gente é muito algo para nós, né? Que nem eu tava falando na questão dos testemunhos. A gente dá testemunho, né? Daquilo que Deus fez para mim, aquilo que Deus faz para mim, tudo que eu recebi, né? É muito bom a gente mostrar, às vezes, ou falar aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus me deu, né? Aquilo que Deus tem feito. Mas às vezes nós ficamos no centro, não é Deus, né? E o centro tem que ser Cristo, tem que ser Deus. E às vezes as coisas que a gente gera por ser cristão, por ser fiel, por dar oferta, a gente acha que tudo isso é como se fosse uma moeda de troca. E na verdade o cristianismo não gira em isso aí, né? Se são as outras coisas, né? São as outras coisas, né? E o Cristo mesmo que está em nós, às vezes está em nós só para nós, né? A gente se apega nisso e é só para nós. Daí que nem o pastor falou ali, né? 24 horas orando, só orando. Para nós. 24 horas, é só para nós, nos enchendo. Veja, a gente está obeso espiritual, mas é só para nós, né? E isso precisa ser compartilhado, né? Precisa expandir. O que é bom para nós precisa ser bom para os outros, né? Ainda eu postei um vídeo semana que às vezes Deus está quando a gente está, às vezes, claro, trazendo o nosso contexto como se a gente estivesse falando agora em nós ter essa missão na cidade, né? Uhum. Trazendo para esse contexto. Às vezes Deus está... as pessoas se abrem muito, não sei, cada região, não sei, mas tipo aqui na cidade. O pastor sabe disso, né? Às vezes a gente nem conhece as pessoas conversa um pouquinho, as pessoas começam a se abrir. Começa a falar sobre a vida, a gente nem conhece. E às vezes Deus está nos empurrando, né? Para falar coisas do céu, nos empurrando para falar coisas, e a gente fica naquela, né? A gente, será que chove? Fala de coisas terrenas, né? Uhum. Então a gente acaba, às vezes, em vez de falar de coisas do céu, a gente acaba falando de coisas terrenas. Né? A gente não aproveita as oportunidades, né? Eu penso que a gente precisa cuidar, né? E eu falo com muito temor isso. Estou falando da noiva de Cristo, mas pelo amor de Deus, falo com muito temor mesmo. Mas nós temos que cuidar para nós não transformarmos nossa igreja, nossos locais de adoração em clube de terapia.
onde tudo gira em torno de nós, aonde a gente vai ter aquele pensamento positivo e que as coisas vão acontecer. A nossa vaca sagrada. Exatamente. A gente precisa entender que aqui é um local de acolhimento, de cuidado, de incentivo, de pastoreio, mas aqui é só preparo para a pancada que vem lá fora, né? Para aquilo que tem lá fora. O mundo acontece fora das quatro paredes daqui. Então, eu me lembro muito bem das noites que eu passava na adolescência entregando cachorro-quente para morador de rua. Hoje eu penso, meu Deus, o perigo que eu corri. Mas foi algo para aquele tempo, foi algo para aquela época. Eu não incentivo jovens a fazer hoje com outro tempo, mas a autoridade que Deus te dá. E eu penso que o que ocorre, né? Como que você se torna um pastor? Como que você se torna um missionário? Experiência traz autoridade, né? E eu vejo que hoje nos falta, muitas vezes, experiência para que tenhamos autoridade no fazer. Mas a gente só vai adquirir experiências dando passo de fé, tendo coragem de ser usado por Deus. Sim. A pergunta que foi feita para nós aqui pelo nosso irmão Silvio é a seguinte: que ações práticas se pode fazer para mudar esse quadro, para mudar esse paradigma? O que se pode fazer de forma prática e se já se está fazendo algo nesse sentido? Legal. Não, a pergunta foi excelente, assim como todas. Poxa, que bacana. Na verdade, assim, meu tempo nas igrejas no Brasil ele é muito curto, né? Eu venho por um final de semana, às vezes eu venho para uma sexta, fico sexta, sábado, domingo. Mas o que eu sempre coloco à disposição das igrejas? A gente pode fazer um workshop com os jovens, né? Ok, quero fazer alguma coisa para Deus no meu local de atuação, no meu bairro, na minha igreja. Como que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, com o que eu sei hoje, com o recurso que eu tenho? Eu tenho um workshop montado para isso. E a gente vai fazer o passo a passo. Eu vou dar essas ferramentas, essas instruções, e a gente tem um momento de prática, onde eu separo eles em grupos, eu dou temas de atuação, com todo o recurso, com toda a ferramenta que eu entreguei, o pessoal sai dali quase com uma base missionária montada. Aonde que mora o gap? Onde que mora o pulo do gato que eu falo? A liderança da igreja que participou disso daí tem que incentivar eles a fazer. Porque não adianta, eu vou para uma igreja, eu ajudo a equipá-los, eu ajudo a incendiá-los e amanhã eles já virou no papel e aquilo foi jogado fora. Então tem que ser uma parceria. Então a gente oferece isso para as igrejas, esse treinamento, essa ferramenta, mas precisa da liderança da igreja grudar isso junto e levar para frente. Então já temos que uma nova data, né? Para a gente marcar algum processo assim. Esse treinamento em si, ele acontece também em grupos de liderança. Se nós, né, uma suposição, se nós fôssemos até o Adore, nós receberíamos esse curso individual, na verdade, um pequeno grupo da parte de liderança? Olha, sim e não. Por que não? Porque a minha estrutura hoje, aqui no Brasil, ela é uma estrutura extremamente pequena. É uma estrutura enxuta, O né? meu escritório é extremamente pequeno. Então, eu tenho uma sala de reunião como essa, que nós estamos aqui, é a minha maior sala hoje, né? Eu não tenho local de acomodação. O que nós temos? Nós ganhamos um terreno lá em Curitiba de 12 mil metros para fazer nossa base. Fazer a base missionária lá. Agora eu peço oração para todo mundo que está vendo e ouvindo esse podcast. Esse terreno ele veio com uma ação judicial, que nós estamos há 5 anos tentando liberar esse terreno para construir, até agora não conseguimos. Então é por isso que é muito mais fácil eu vir nas igrejas e fazer todo esse trabalho junto com as igrejas de uma forma prática, com excelência, até para que eu conheça a realidade do local, da igreja local. Claro. A cada realidade há um trabalho a ser feito, né? Exatamente. Tem locais que, por exemplo, eu sempre pergunto, gente, qual que é a principal área de atuação no bairro que vocês estão... aqui o problema aqui é droga, o problema aqui é prostituição. E eu vou levar esse treinamento para esse viés. Apesar de eu abranger outras áreas de influência, eu vou bater muito nesse veio ali, tá? Gente, pensa nessa situação. Vamos trabalhar esse tipo de ferramenta, esse tipo de estratégia, para no final eu dou 15 minutos para eles montarem um projeto de ação social. E o que vocês vão fazer com isso que vocês aprenderam? Gente, já saiu cada coisa linda, coisa que acontece até hoje, de um treinamento de uma coisa que em 5 minutos o pessoal montou. Que legal. Na verdade, a nossa concepção de evangelizar aqui no Brasil é muito focada apenas na pregação.
E enquanto a gente percebe que, como na região da Ásia, onde tu está lá, onde vocês estão, e na própria Europa, nós temos missionários lá, que a forma de evangelização é pelo relacionamento e pelo aspecto social, pela prestação de serviço que tu dá, né? Por uma abnegação, por um serviço que você dá para a sociedade. E, enquanto muitas vezes, até voltando à questão da geração atual, está focada em ser abençoada. Final de semana passado, Deus me deu uma palavra que eu compartilhei na igreja, que é a questão de Deus nos chama para ser bênção, né? Uhum. Quando Deus, o chamado de Abraão, a vocação de Abraão foi para ele ser bênção. Ser tu uma bênção, tu vai ser uma bênção. E ao ser uma bênção para o próximo, você vai ser abençoado. Então, mudar essa chave, esse paradigma, né? A população brasileira, a igreja evangélica brasileira, e eu falo como pastor, e com muito zelo, como tu disse também, com muito zelo, mas a gente percebe a nossa membresia, a nível de Brasil, muito focada em si mesmo, em ser abençoado, em receber algo de Deus, mas não está disposta a entregar algo para Deus. Enquanto Abraão, ele deixou, a Bíblia mostra que ele era um homem rico, ele deixou herança, porque ao deixar a casa do pai, ele perdia o direito à herança que ele teria, que assumiria a herança do pai. Quer dizer, ele deixou um futuro garantido por um futuro incerto. Né? Isso mexeu muito comigo, porque às vezes nós estamos tão focados num futuro garantido, sem Deus, quando nós podemos, com Deus, mesmo que seja um futuro incerto, humanamente falando, mas na verdade é o melhor de todos, né? É um futuro certo, né? Com o Senhor. Nós falamos ontem no nosso encontro lá com os guri, nós falamos sobre legado. E eu dei continuidade a essa palavra que o Senhor deu, quando Deus disse a Abraão que aquela terra seria para os seus descendentes. Ali fica um legado de Abraão. E o caso contrário foi de Adão. Né? Adão nos tirou, né? Tirou o legado do paraíso. Tirou do jardim. Em função de obediência. Porque Abraão foi obediente. E Deus disse para ele que ele saísse e fosse a uma terra que ele mostraria. Ele não sabia para onde iria. E Adão, pelo contrário, tinha tudo ali e entrou nos papinhos, nos migué da serpente, da mulher, na verdade, né? E acabou nos deixando esse legado de estarmos fora do paraíso. Então, eu creio que, e a gente tem falado muito sobre isso, da nossa liderança, né? Como o Nico falou no domingo também, a nossa liderança, os homens que estão à frente, as mulheres, serem pilares para sustentar aqueles que estão vindo, como o senhor falou, que a igreja que precisa ser um momento onde as pessoas vão ser transformadas para serem agentes externos, né? Então, eu creio que nós temos que trabalhar em função de deixar esse legado, de que a igreja não é para que você receba apenas, porque é também a cura, que você receba apenas a bênção, mas que você receba a transformação que Jesus faz na tua vida. Que aí sim, aí através dessa transformação, as pessoas vão ver a diferença que há em nós e lá fora nós vamos poder fazer a diferença na vida delas também. E assim vai ser uma consequência, né? E esse é um ótimo caminho para já trabalharmos em função de mudar essa mentalidade hoje da juventude. Eu creio que é algo que Deus traz agora nesse momento assim, que seria para nós focar nisso tudo, né? E é algo que está dentro do que estamos falando, né? A gente fala tanto da missão aqui como igreja na cidade, como essa missão para fora do país, mas tudo gira em torno de um jeito, né? De uma forma, né? Não tem? E tem algo muito forte que nós temos conversado até, algo que nós ia até passar com o pastor, que é essa conexão geracional, né? Que muitas vezes o jovem tem uma ideia, o adulto tem uma ideia, e a gente não senta e não conversa, às vezes, né? Não tem essa conexão, assim, porque eu acredito que a igreja precisa disso, assim como você nem tu falou lá, né? Tem os jovens, mas também, tipo, tem 3 mulheres que... Então, essa conexão, sabe? Tipo, meio não passando o bastão, mas tu já deixando algo, tu entendendo realmente o que ela... Porque um dia elas estão lá, elas têm 50 e poucos anos, mas um dia elas não tiveram, né? Sim.
Elas já passaram pela juventude, né? Então toda essa experiência é algo que tem que também ser passada para outras gerações, né? Então essa conexão geracional nossa precisa ter para que a gente possa ter a mesma base, né? Como tu falou ali, a gente passa lá uma semana, ensina tudo para a juventude, tudo, mas daqui um pouco se a liderança em si não participa junto, fica no papel. Então a gente precisa ter essa união, né? Tanto é que hoje, né, a ideia do pastor de fazer o podcast é justamente, né, a gente podia estar aqui, de repente, então a gente tem gerações diferentes aqui justamente para ter ideias diferentes, né? E eu penso que nós precisamos realmente, eu acho que eu resumiria, né, a minha fala, é que nós precisamos ter coragem de agir. Uma vez que Deus ele nos dá uma direção, nos dá uma visão, nós temos que caminhar para ela, porque acho que não adianta, né, nós nos empolgarmos, a gente erguer o sapato e não mover os pés. Então, eu creio que nós precisamos entender que Deus, ele tem um chamado para nós, para a nossa geração, e caminharmos para isso, né? Poxa, se eu entendi que Deus tem algo para mim, a primeira coisa que eu vou fazer, vai estudar inglês, sabe? Vai estudar, vai aprender a se comunicar. Isso dando um spoiler já para a pregação de amanhã. Sabe por que a gente não alcança os muçulmanos? Porque a gente não ama eles. Porque se a gente amar esse povo de verdade, a gente não se interessa em aprender árabe, a gente não se interessa em relacionamento com eles. A gente precisa amar esse povo. Tá? Deus ama os muçulmanos. Não a causa, não a religião. Deus ama eles. Jesus morreu por eles também. Jesus morreu por eles. Se você pegar ali uma estatística do pastor e doutor Nick Ripken, ele traz um estudo num livro chamado A Insanidade da Obediência, que 90% das mulheres muçulmanas não sabem ler. Como que elas vão se converter? Uma vez que o único letrado da casa é o marido ele só leu o Corão. Ele só lê o Corão. Quando se converte, culturalmente, ele não passa a mensagem para ela. Eles passam entre outros homens, e as mulheres muçulmanas elas estão morrendo sem conhecer Jesus, sem a oportunidade de conhecer Jesus. Será que a gente não poderia estar fazendo alguma coisa, dando passos em direção a isso? Será que a gente não poderia se interessar em aprender o árabe, aprender o mandarim para alcançar o povo da China? Então, eu penso que a gente tem que ser intencional. A gente precisa viver de forma intencional, do lado bom, mas nós temos que ter coragem e ser intencionais. Mas na verdade, pastor, a experiência mostra, e isso me preocupa muitas vezes, que a nossa cultura religiosa, nós acreditamos assim, se Deus quiser fazer algo, ele vai me pegar e vai fazer acontecer. Eu já ouvi muito isso. Né? Não, se Deus quiser, eu vou receber o dom de línguas do árabe, né? Eu vou receber. Até havia no começo do movimento pentecostal essa ideia, né? De que o missionário ficava orando até receber uma língua. É alemão, então eu vou para a Alemanha. Havia esse pensamento. Sim. Né? Então, muitos de nós temos essa pegada aí. Então, realmente, há a necessidade de ser algo intencional. Mas me pediram aqui para fazer uma pergunta para ti. A gente já chegou a uma hora e pouquinha. A gente está chegando no encerramento, né? Na sua visão, eu sei que é difícil assim, uma receita de bolo, mas qual seria assim a chave do sucesso, ou vamos dizer assim, uma chave ou uma forma de nós pensarmos em mudar isso para que haja assim, sucesso nesse empreendimento, tanto para igrejas como para líderes de igreja? O que daria para a gente, de forma prática, fazer, digamos assim? Tá. Eu penso o seguinte: primeira coisa, eu conheço muita igreja, visito muita igreja, eu vejo a forma com que as igrejas trabalham, e eu confesso que eu fiquei impressionado com uma coisa muito legal que eu vi aqui. O senhor é extremamente acessível. E hoje nós vemos igrejas que elas estão fazendo tanto departamento que você chegar no seu pastor é quase impossível. Só que os jovens, eles precisam, o pastor, o pessoal que já está na linha de frente precisa da força do que está vindo, e o que está vindo precisa da experiência do que já está.
nós precisamos dar um jeito de convergir isso daí. É a conexão, né? De conectar. Foi muito bem explanado, muito bem explicado. Para mim, a chave do sucesso é essa. Conectar gerações. Conectar gerações. Conexão Porque geracional. a igreja de 20 anos atrás, ela não quer se envolver com a igreja de agora, porque a igreja de agora, o povo é muito chato, é muito mimizento. Ah, não, mas o povo da igreja antiga é muito birrento. Então, a gente precisa encontrar uma graça em Deus e caminhar junto. Se não caminhar junto, a gente não vai conseguir evoluir. Vai evoluir com uma perna manca. Então, para mim, a chave do sucesso é essa conversão da velha guarda com a nova geração. Um precisa do outro, a gente precisa se encaixar nisso daí. É achar um equilíbrio, né? A Eu- palavra... Eu li essa semana, tava vendo um postzinho ali, o cara dizia assim, o seu pastor é acessível? Se não é, ele é qualquer coisa, menos pastor. Bah. E é bem isso aí, é bem o que tu falou mesmo. Que graças a Deus a gente tem essa, não sei se todos, né, mas eu tenho. Nós temos, né, A maioria. Não sei se todos. Mas é Não, só realmente não tem isso quem aí. não quer. É isso aí. verdade, Só é não tem quem não quer. verdade. A gente, vocês, eu vou olhar ali, ó. Gente, vocês têm que entender que o pastor, a revelação que ele recebe não é sempre, meu querido, que você está doente, acamado. É, Você tem que ligar, avisar o pastor. Será que o senhor pode vir? A minha filha de 6 anos, ela quebrou o braço e disse, pai, tu tem que ligar pro pastor porque ele precisa orar por mim. Não, mas nós oramos aqui. Não, pai, tem que ser o pastor. A Gigi. Ela entendeu que ela precisa avisar. Então, meu irmão, figura. não É fica verdade, é verdade. mimizando na cama. Chama o pastor, cara. É verdade, que isso? é. Não, mas é interessante, gente, porque, na verdade, quanto mais a gente estuda a missiologia, e para mim tem uma expressão que é que se usa, que era muito usada na Reforma, né? Que é a questão da missio Dei, né? Que é a missão de Deus. E eu acho que aqui, nesse sentido, eu acho que desperta algo em nós. Nós entendermos, porque a expressão latina missio Dei é missão de Deus. É nós entender que a missão é de Deus. Uhum. O grande missionário é Deus. O maior interessado é Deus. A missão é dele. E ao nós trabalharmos em parceria com ele, isso é um grande privilégio. Nós estamos sendo convidados para trabalhar em parceria com aquele que é o dono da missão. Né? E como ele é o dono da missão, ele garante, né? Ronaldo Lidório, que é um cara que eu admiro demais, né? Ele fala muito dessa pegada aí, de nós entender justamente isso, que a missão é dele e se nós nos lançarmos nele de forma intencional, essa palavra é fundamental, de forma intencional, ele vai agir. E até às vezes, já vou dizer uma coisa, às vezes até eu tenho percebido que Deus às vezes vai até usar um camarada que talvez não tenha tanta capacidade, não seja tão dotado, às vezes vai usar porque, mas é o cara disponível. Uhum. E às vezes o camarada que é preparado intelectualmente, preparado em vários aspectos, mas não está disponível. Então Deus quer usar quem está disponível. É isso aí. E aí ele vai preparar esse disponível para a glória dele, né? Então seja disponível. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Gente, eu não sei se a gente pode ir começando a terminar. Começando a terminar, finalmente. Então vamos deixar para o pastor Thiago fazer esse momento aí de as suas últimas palavras. Na última não vai morrer não, né, cara? Mas assim, ó, as considerações finais. As considerações finais, chique né? demais. Não, na verdade, eu acho que mais do que foi falado, acho que eu vou acabar até chovendo no molhado aqui, né? Creio que eu só gostaria de incentivar que façamos orações corajosas para Deus, sem medo da resposta. Porque eu lembro uma vez que me perguntaram, pastor, mas e pregar em povos não alcançados, que tem, às vezes, até perseguição, não é perigoso? Não é perigoso pregar na Índia? Eu falei, mano, perigoso é você viver fora do propósito da vontade de Deus. Porque aí você vive em qualquer lugar, você vive de qualquer jeito. Se você está debaixo do propósito de Deus, aí, meu amigo, você pode estar onde você estiver. Meu irmão estava na Ucrânia na época da guerra, porque Deus chamou ele para ir para uma base missionária para ajudar o povo.
E ele estava lá, está em casa, está bem, está são e salvo, porque ele estava debaixo do propósito de Deus. Se ele tivesse ficado, ele mora na Turquia, se ele tivesse ficado na Turquia, talvez alguma coisa podia ter acontecido, porque ele não estava no propósito de Deus. Então, só gostaria de deixar esse incentivo, tá? Orações corajosas. E a partir do momento que Deus falar, seja intencional. Eu falei isso hoje na pregação. Nós somos responsáveis pelo natural e Deus pelo sobrenatural. Amém. Então, gostaria de agradecer e dizer que cada um que ouvir esse podcast, que Deus te persiga. Olha aí, rapaz, que santa unção. Ó, Deus vai te perseguir, viu? Deus vai perseguir você. Cadu, considerações finais? Bom, obrigado, pastor. Que tempo precioso, uma bênção mesmo. Nos anima e nos traz algo novo, né? Essa abertura de mente que o senhor traz através da sua fala sobre o campo missionário. E vamos para cima. Vamos para cima que, se Deus quiser e Ele quer, nós teremos ou seremos grandes missionários. Amém. Amém. Então, só agradecer também ao pastor pela oportunidade, né, da gente poder estar aprendendo com o senhor aqui, né? Esperamos também que possamos também lhe ajudar nessa missão. E também o pessoal que vai estar assistindo também, compartilhe esse vídeo, né, aí nas redes sociais, compartilhe aí no YouTube, para que mais pessoas vejam, né, e sejam abençoados por esse momento que tivemos aqui. Amém. Eu quero agradecer também a toda a equipe aqui que nos ajudou. Obrigado, Cadu. Obrigado, Jackson. Pastor Tiago, que bênção demais. E creio que esse podcast, que agora não é mais um projeto, agora já é uma realidade, né? Então agora já não é mais um projeto, né, Silvio? Né? Mas, graças a Deus, e que esse sirva de bênção para a sua vida. Muito obrigado. Povo de Deus, até a próxima com o nosso podcast, que por enquanto não tem nome, mas terá.